Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrares numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. E se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escuta a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade eu vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor nos dá uma palavra nesse Dia Nacional de Oração pela Jornada, aqui começando também esse trabalho com os casais, que ilumina a nossa vida e nos coloca a caminho de uma necessidade que a igreja tem mostrado a importância dela e diante das várias circunstâncias que nós vivemos, e nos dá ainda a celebração de São Bento, nos mostra uma certa realidade também da história da igreja, e que nos ilumina a nossa vida. Acabamos de ouvir no Evangelho, e temos ouvido muitas vezes uma insistência na liturgia sobre a evangelização, ir evangelizar, seja enviando 2 a 2, seja 72, seja as 12, enfim, é esse chamado de Jesus para a missão evangelizadora. O Papa Francisco tem assim insistido muito que a igreja necessita de ir longe, ir para as periferias, ir para o mundo, em todos os sentidos, anunciando o Evangelho. Essa missionariedade, claro, começando pela família, pela comunidade onde nós estamos, mas abertos a toda essa necessidade missionária. Inclusive também, a própria Jornada Mundial da Juventude tem essa mesma conotação, embora a citação seja diferente. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Ou seja, dentro dessa conotação missionária, é levar aqueles a quem é anunciado o Evangelho a viverem como discípulos de Jesus, a seguirem a Cristo.
E nós sabemos que o verdadeiro discípulo, aquele que segue a Cristo, é, como consequência, também missionário. Então fala a leitura do Evangelho, e Jesus passa fazendo o bem, curando, expulsando demônios, enfim, passa levando a vida para todos. E vai dizer que, assim como ele faz de levar a vida, de proclamar o reino de Deus, também é necessário que aqueles que o seguem façam o mesmo. Que possa ir anunciando o reino às pessoas, levando a paz às casas, às realidades, e na proposta de dizer às pessoas, né, que tem essa paz que vem do Senhor. Quem não aceita, deve saber que, no entanto, se não tiver depois essa paz, não tiver essa vida, foi por opção, pois mesmo sacudir a poeira das sandálias para dizer, olha, você acaba de fazer uma opção de não querer esse anúncio. Então, a palavra de Deus do Evangelho coloca para nós, caríssimos irmãos e irmãs, essa necessidade de encontrarmos cada vez mais os mais variados tipos de caminho de evangelização. A Rede Canção Nova, a rádio, televisão, internet, os meios, enfim, é uma maneira de ir mais longe e de evangelizar. A vida de família, passando a fé aos filhos, para que cresçam na fé, é um jeito também de evangelizar e é essencial. O Papa Beato João Paulo II, daqui a pouco santo, né, também falava isso, que o futuro da humanidade passa pela família. Família bem evangelizada, que passou a fé aos seus filhos, é justamente a certeza desse mundo novo, essa vida nova. Ao mesmo tempo, todos os trabalhos de evangelização que a igreja vai organizando, indo às casas, às praças, aos locais, 2 a 2, indo de casa em casa, de cidade em cidade, evangelizando, seja nas missões que nós temos assim organizadas, seja na constante missão que nós somos chamados a viver cada dia, a cada momento. Mas além dessas coisas que nós organizamos, de visitar, de evangelizar, a nossa própria vida, a vida de cada um de nós, de nossas famílias, passa a ser também um anúncio do reino, pelo modo como nós vivemos, como nós caminhamos. E hoje é essencial, é importante que nós tenhamos a consciência dessa missionariedade que é consequência do ser discípulo. E, ao mesmo tempo, hoje nós temos um outro mundo, além daquilo que é o mundo presencial nosso. Nós temos um mundo virtual, que é uma realidade já não só local, não só nacional, mas mundial, de evangelizar através das mídias sociais, que, de uma certa forma, os jovens têm uma certa facilidade, mas todos são chamados a isso, e nós sabemos que nesse mundo todo, às vezes as ideias, as coisas erradas aparecem muito mais do que aquilo que é o Evangelho, o anúncio de Cristo, a boa notícia que leva uma vida nova, que leva as pessoas a viverem realmente a verdadeira fraternidade e de encontrar depois em Cristo a vida e, consequentemente, caminharem para uma vida de comunidade. E todo o trabalho de evangelização a longa distância, mesmo virtualmente, supõe que o passo seguinte seja dado, que é a participação numa comunidade concreta, onde a pessoa vive, onde ela mora, onde ela caminha. E nós sabemos que quanto mais nós estivermos presentes também, todo esse trabalho de mídia social, anunciando o reino, mais também os filhos, os netos, os jovens, também terão o que acessar para poder aprender, aprofundar daquilo que é o reino de Deus. Então a palavra de hoje, do Evangelho, ela nos coloca dentro daquilo que está muito dentro do coração das preocupações do Papa Francisco, ao mesmo tempo daquilo que a igreja, no documento de Aparecida, da 5ª conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, colocou que o trabalho de formar comunidade, fazer paróquia como rede de comunidades, trabalho de evangelização,
deve nos levar a ser discípulos, ao discipulado, a ser discípulo de Cristo e à missão. Então a palavra do Evangelho de hoje nos coloca nesse contexto, que é também o contexto da jornada, uma vez que os jovens que vão participar, viver esse discipulado, estar com Cristo, são também enviados para fazer discípulos. São enviados para que as pessoas encontrem e conheçam a Cristo. Isso, caríssimos irmãos e irmãs, está dentro de uma preocupação de mudança de época, de transformação do nosso mundo. Quanta coisa mudou nesse mundo nos últimos anos. No mundo inteiro, também em nosso país e nossa casa. Aqui tem pessoas de todos os lados do Brasil, de norte a sul, desde Macapá até o sul do Brasil, passando por todas as regiões do norte e nordeste, aqui pelo sudeste, vieram para esse final de semana aqui na Canção Nova. Em todos os lugares, nós vemos que a mentalidade tem mudado, tem se transformado. E hoje nós comemoramos um santo que vivia uma época assim. São Bento, ele nasceu alguns anos depois do assim chamado a queda do Império Romano do Ocidente, que vai durar depois mais tempo, mas no Oriente, com o Império Bizantino, em que toda uma organização de política social caiu. Claro que quem olha do outro lado, com a invasão dos Érulos, etc., pode ver de uma outra maneira, não é? Mas que mudou completamente a sociedade. A igreja, inclusive, a igreja passou muitas vezes a assumir certa responsabilidade, até mesmo social e política, devido à desorganização social que teve. Esse jovem foi para a capital para estudar, para poder enxergar, se formar, quando viu toda uma decadência de costumes, de ideias, de situações. E na sua procura da verdade da vida, um certo tempo ficou como um eremita, um ermitão, na oração silenciosa, fazendo uma síntese interior da sua própria vida, da sua busca de Deus. E depois desse tempo, passou a encontrar-se com jovens, com pessoas que estavam buscando. Alguns nem sempre buscavam, e também encontrou pessoas de má vontade, até formar depois uma comunidade no assim chamado Monte Cassino. Ele começou toda uma vida que influenciou a Europa, não só do seu tempo, mas há tantas épocas, tantos séculos depois. Fala que é como um cometa, que tem o início, mas tem toda uma cauda enorme. Assim é esse movimento que começa com São Bento, e que soube utilizar como ninguém aquilo que tinha no passado, de escritos, de experiência, e adaptar para aquele momento. E tornou-se um sinal. Eu creio que nesse sentido, que nesse mundo de tantas mudanças e transformações, talvez não seja mais possível hoje ter uma pessoa que possa influenciar tantas situações assim, mas cada um de nós é chamado a fazer uma síntese daquilo que é a nossa vida de fé. Estamos no ano da fé. É só uma síntese daquilo que está ao redor, ter tempo de silêncio e de oração, meditando, refletindo, como Maria, guardando no coração aquilo que acontece, para que diante de uma mudança, uma situação de transformação, nós falemos, anunciamos e sejamos anunciadores, tanto para os filhos como para os vizinhos, para quem nós conhecemos, desse novo tempo que quer nascer, mas nós sabemos que deve nascer com os valores cristãos. Aliás, nós temos visto um pouco essa insatisfação, até hoje mesmo, a insatisfação, né, que está no coração de jovens do mundo inteiro e também do nosso país, mas que deve contar justamente com a síntese que o cristão católico faz das insatisfações, da sua vida de fé, dessa reflexão sobre todas as coisas, e olhando tantos santos, entre os quais São Bento,
que hoje nós celebramos por providência de Deus, de ver como é que nós podemos buscar a Deus, como é que nós podemos conviver em fraternidade, como é que nós podemos ser fermento no meio da massa de um mundo novo. Então, se de um lado nós falamos a leitura do Evangelho, é um convite à missão, e para ser missionário, suponho que sejamos discípulos. Do outro lado, essa missão nossa, dos discípulos de Jesus, acontece num contexto muito semelhante, claro, com suas diferenças de época, né? Século V e VI, já se vai um bom tempo, mas acontece também hoje. Então nós olhamos um pouco que essa mudança, e é que acontece hoje, supõe discípulos missionários que saibam justamente como fazer e como ser cada vez mais atuantes nessa época na nossa sociedade. E é por isso mesmo que, providencialmente, nessa época de tantas transformações que nós temos já sentido há um certo tempo, certas insatisfações que estão aparecendo agora mais recentemente, mas que aparecem pelo mundo afora, nós temos o dom, o privilégio de ter em nosso país uma jornada mundial da juventude. E hoje rezamos nessa intenção, que é justamente o encontro dos jovens com Cristo, com os outros jovens do mundo inteiro, com tantas experiências, para serem protagonistas de um mundo novo. Rezar por eles e por nós, para que realmente diante desse mundo todo em transformação, como São Bento, cada um também possa, sabendo fazer uma síntese de tudo o que passou, tudo que é aquilo do passado, ao mesmo tempo olhando para o hoje, adaptar como fez São Bento, com aquilo que chama a regra de São Bento, né? Que possa adaptar para hoje e possa dar respostas para o homem de hoje e de amanhã, e construir essa nova cultura baseada na evangelização e na missão, que nós sabemos que é importante para a sociedade. Esse mundo novo que quer nascer não pode prescindir, e nós seremos muito omissos se nós não trabalharmos dessa forma, não pode prescindir da revelação cristã. O Deus que sempre existiu, quis enviar o seu Filho, morar no meio de nós, e que, dando a vida por nós na cruz, nos salvou, nos deu uma vida nova. Está hoje ressuscitado no meio de nós. Por isso, esse poder passar a fé aos filhos, esse poder estar na comunidade, esse poder utilizar todos os meios para evangelizar, e poder realmente passar isso de tal forma, meus irmãos e irmãs, que esse mundo novo que quer nascer, conte justamente com a nossa participação, com a nossa vida. Tanto discípulos missionários, essa missionariedade que deve estar sempre muito presente nas veias, no coração, na mente de cada um de nós, né? Porque encontramos o Senhor e nós o anunciamos. No entanto, essa missão e esse discipulado acontece numa realidade concreta e que supõe respostas concretas. São Bento é exemplo da sua época, mas nós somos chamados a fazê-lo hoje. Como viver essa resposta hoje, dentro da sua família, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, e também diante desse mundo virtual, as várias situações que aparecem. Cada um de nós é chamado a dar essa resposta, sintetizar no seu coração, nesse ano de fé, ano da fé, né, a viver intensamente a fé e anunciar às pessoas. E a fé, meus irmãos e irmãs, nos faz enxergar situações que aparentemente seriam muito ruins, e vendo, no entanto, a mão de Deus que conduz. A leitura primeira, justamente, depois teve o Salmo de resposta, que coloca que José, que foi vendido para o Egito, ele foi, na verdade, como ele mesmo diz na leitura de hoje, né, ele foi adiante para salvar os seus irmãos da fome. Então ele, longe de ficar revoltado com tudo aquilo que tinha acontecido com ele, de ser vendido pelos seus próprios irmãos, como escravo, etc., o Senhor encaminhou para que, na época em que podia ser dizimada toda uma sociedade e todo um povo, ele
conseguiu, sabendo aqueles 7 anos de fartura, 7 anos de fome, a conservar, a guardar, estocar e depois alimentar não só o povo do Egito, mas também o seu povo de onde ele tinha vindo. Sou eu, José, o vosso irmão. Deus aqui me colocou, veio à frente para que eu pudesse ajudar a esse povo, que é o povo que Deus escolheu para ser o povo escolhido, para poder, né, alimentar nesse tempo de penúria, tempo de fome. Então, passa-se a ver a história com outros olhos. Nós sempre falamos que Deus tira de tantos males bens, do mal Ele tira um bem. E nós aprendemos isso. E muitas vezes nós nos revoltamos com tantas situações, para que falta-nos enxergar como as coisas acontecem. Ou seja, o Senhor enviou, na verdade, esse jovem ao Egito, que devido à maldade na época dos seus irmãos, a inveja que tinham, acabou, na verdade, salvando seus irmãos e sua família. Também em nossa vida de discípulos missionários, vivendo dentro da realidade do mundo de hoje, nós muitas vezes achamos que tudo vai correr normalmente conforme nossos planos, nossas ideias. E às vezes encontramos alguns obstáculos, algumas dificuldades que nos parecem insuperáveis. Parece que não vai ter solução, não vai ter jeito, não tem como resolver na família, na sociedade, na comunidade. No entanto, quando nós mergulhamos na fé e nos colocamos nas mãos de Deus, o Senhor saberá, aí está a nossa confiança, aí está a nossa dimensão de fé, saberá fazer daquilo que aparentemente, e na realidade o é também, o mal, Ele vai saber fazer um bem com tudo aquilo, como aconteceu com José do Egito, como nós ouvimos hoje na leitura primeira, e o Salmo de resposta nos fez rezar sobre isso. Ora, meus irmãos e irmãs, essa busca de vivermos dessa forma supõe uma resposta nossa. Vocês vieram aqui, não é por acaso. Essa palavra que nos é dada não é por acaso. Os que por acaso passaram também aí pela televisão, não é um mero acaso. O Senhor passou para que você pudesse parar para escutar, para ouvir essa palavra e para abrir o seu coração, para dar a sua resposta. Salmo 94 fala: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Não fechemos os nossos corações. E a regra de São Bento começa: escuta ao filho. Começa a gente chamando a escuta. E a grande descoberta é ver se a pessoa realmente busca a Deus por uma vida de comunidade. E Ele quis, em tudo, instituir uma escola do serviço do Senhor. Quanta coisa bonita e quanta coisa importante, mas que supõe justamente, passando o Senhor na sua vida, o Senhor que passa dizendo que você é chamado de ser discípulo missionário, nessa época, mesmo com os reveses da vida, confiando no Senhor, não desistindo da sua caminhada, devido às questões, você fala: aqui estou, Senhor, envia-me. Eu sou aquele chamado a dizer sim, também hoje na vida de cada um de nós. Dos que estamos aqui, dos que nos veem pela televisão, meu Senhor passa para que nós possamos dar a resposta positiva. Podemos dar, não dar resposta. O Evangelho fala daqueles que não quiseram ouvir também. Mas nós estamos aqui porque nós queremos acolher em nossa casa, acolher em nossa vida, aquele que foi enviado pelo Senhor. Essa palavra do Senhor que vem nos trazer o anúncio do reino de Deus, para mim, para a minha vida, para a minha família, dizer: acolhemos, Senhor, essa palavra de vida, de salvação. Nós acolhemos com alegria, é aquilo que queremos deixar conduzir, para que o Senhor, como foi em Maria, faça maravilhas na vida de cada um de nós. É uma palavra riquíssima dentro de um contexto muito rico da festa, da memória de hoje que nós celebramos. Discípulo missionário, nesse contexto atual da nossa vida, como responder e sintetizar isso com a vida que nós levamos, mesmo com os revés da vida. Eis a nossa resposta: aqui estou, Senhor. Aqui estamos, Senhor, dentro desse tempo da história. E sei que o Senhor me chamou aqui não foi por acaso,
mas porque assim o Senhor nos quis, para que pudéssemos dizer o nosso sim, porque nós queremos também que a nossa fé aumente cada vez mais, e pedimos isso, porque sabemos da nossa bela e importante missão nessa sociedade em mudança, de como cristãos ser sinal realmente daquele que é o Senhor da vida e da história, e que nos conduza a todos nós. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!